Você já pensou se nós não pudéssemos estar aqui? Você já imaginou se não pudéssemos nunca mais estar aqui? Se você não pudesse mais ver os irmãos, se você não pudesse mais vir a um templo, você já pensou se você não pudesse mais ir a uma célula? Você já pensou se por alguma coisa, por algum motivo, por alguma razão, você nunca mais pudesse dar um abraço num irmão em Cristo Jesus? Não, isso não é impossível, acontece de vez em quando. Na história acontece por enfermidades, acontece por leis, acontece por perseguições, acontece por catástrofes. Em alguns lugares do planeta já aconteceu isso. Acontece por outras situações, aquilo que você tem o privilégio de hoje ser lhe tirado. Você nunca mais poder ir a um culto, você nunca mais poder se encontrar com o irmão. E aí você vai dizer, mas e aí, o que eu posso fazer? E se isso acontecer? E se porventura isso acontecesse, quer dizer que nunca mais eu poderia ser bênção? Nunca mais eu poderia ser usado no reino de Deus? Não. Não significa isso. Semana passada eu comecei uma série de estudos com os irmãos que diz que vou pregar 4 mensagens. Numa circunstância que aconteceu com o apóstolo Paulo foi aprisionado, foi colocado num cárcere, foi colocado numa prisão. E em diversos momentos, como dizemos, ou como nós lemos a semana passada, em diversos momentos Paulo disse, eu sou o prisioneiro de Cristo. E eu disse aqui que eu entendo essa frase de 2 maneiras. Talvez ele dizendo assim, olha, eu estou preso aqui, e eu estou preso por causa de Cristo. Eu estava pregando o evangelho e aí me prenderam. E porque eu estava pregando o evangelho, eu estou preso. Então eu sou prisioneiro por causa de Cristo. Mas conhecendo bem o apóstolo Paulo, outras afirmações que ele fez, eu acho que ele poderia estar dizendo também assim, eu sou prisioneiro de Cristo, porque eu estou preso a Cristo. Eu não tenho mais liberdade de fazer o que quiser da minha vida, eu sou um prisioneiro de Jesus. Eu estou preso à vontade dele, eu estou entregue ao desejo de Deus na minha vida, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então, não sou mais eu, é Cristo. E nos momentos que Paulo estava preso, ele escreveu algumas cartas, que eu disse aos irmãos aqui a semana passada, chamadas cartas da prisão. Em algumas dessas cartas, Paulo orou. E diz o escritor, eu estava lendo o Dr. Russell Philip Shedd, e ele diz assim, olha, as cartas de Paulo são lindas, são profundas, a experiência de Paulo é maravilhosa, os escritos de Paulo são maravilhosos, mas melhor do que os conceitos, a teologia e os escritos, é maravilhoso ouvir as orações de Paulo. Semana passada meditamos em Efésios capítulo 1, a oração dele, e intitulei a oração de um prisioneiro. Paulo orou por iluminação. Paulo disse, Deus, eu peço que o Senhor ilumine, que o Senhor abra a mente, que o Senhor ilumine o coração dos meus irmãos, para que eles vejam, para que eles experimentem, para que eles consigam ver o que o Senhor tem para eles, porque eles não estão vendo. Acende a luz para eles, Pai. Quero convidar você a abrir na segunda oração de Paulo, Filipenses capítulo 1. Se tudo permitir, depois vamos estudar a oração em Colossenses, e aí fechamos com a segunda oração de Efésios. Mas hoje quero ler Filipenses capítulo 1, versículos 9 a 11.
Filipenses capítulo 1, versículos 9 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro, sem culpa, até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Amém? É uma oração. Paulo faz uma oração. Paulo está escrevendo uma carta de dentro de uma prisão para os irmãos que moram em Filipos. É a carta mais alegre, mais festiva de Paulo. Apesar dele estar preso, ele fala de uma alegria contagiante, ele fala de um espírito festivo do cristão, apesar de estar preso injustamente. E Paulo fala a respeito da sua oração. Versículo 3, ele diz: olha, todas as vezes que eu penso em vocês, eu dou graças a Deus. Versículo 4, ele diz: eu sempre oro por vocês, peço a vocês com alegria. Peço a vocês com alegria. Ouvi certa vez o Dr. Shedd, quando eu era aluno ainda, e gravei isso no meu coração. Coloquei como uma frase em algumas capas antigas que eu tenho, de Bíblia antigas que eu tenho, está escrito lá. Dr. Shedd diz, baseado nesse versículo 4, que diz assim: qualquer pastor que pastoreia com alegria o seu rebanho, saberá que orar por eles não é um dever, mas é uma alegria, um privilégio. Paulo está dizendo aqui: eu oro com vocês e oro com alegria. Eu tenho prazer em orar por vocês. E ele vai adiante, diz versículo 6, eu tenho certeza que Deus começou alguma coisa em vocês, e Ele vai continuar essa boa obra que fez em vocês. E versículo 7 e 8, ele fala da saudade que tem, do afeto que tem para os irmãos. Mas aí, versículo 9, ele para de falar sobre oração e ora. Versículos 9, 10 e 11, ele expressa pelo que ele ora pelos cristãos. E respondendo a minha pergunta, sim. Você pode estar preso, você pode estar pelo resto da sua vida condenado a ficar numa cama de hospital, ou então dentro de uma bolha, porque tem uma doença contagiosa e ninguém pode mais tocar em você. Você pode ser perseguido e se esconder nas cavernas por aí afora. Você pode passar pelo que estiver na vida, mesmo que guardado na bolha e ninguém tocar em você, você pode tocar na vida de todos os seus irmãos, através da sua oração. Nem as grades da prisão puderam impedir Paulo de tocar na vida dos seus irmãos. Ele escreve para eles, mas mais do que escrever e ensiná-los através das suas cartas, ele diz: eu oro por vocês. Preste atenção, querido. O que eu quero dizer nessas 4 séries de mensagens é que se você realmente aprender como orar, você vai estar fazendo talvez aquilo que de mais profundo pode fazer na vida espiritual dos teus irmãos em Cristo Jesus. Orar por eles. Por que eu digo aprender? Porque oração pode ser aprendida. Os discípulos ligaram para Jesus e disseram: por favor, Jesus, ensina-nos a orar. Eles já eram religiosos, eles já eram tementes, eles oravam de alguma forma. Mas lá em Mateus 6, Jesus diz assim: quando vocês forem orar, não orem como os fariseus, não orem como os hipócritas, porque tem um monte de oração que é só balela.
Eu lembro que, ouvindo uma vez uma mensagem do Alejandro Bulon, ele diz, olha, Jesus está dizendo lá em Mateus 6, que tem um monte de crente que ora igual papagaio, não conversa com Deus, só repete um monte de palavras, não é oração, é só repetição. É por isso que Jesus diz, quando ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, ele diz, não useis de vãs repetições. Tem gente que só troca a data do cabeçalho da sua oração, e de vez em quando coloca um nome diferente, mas é sempre a mesma coisa. É por isso que eu digo que nós temos que aprender a orar, e orar com intensidade, orar com profundidade. Paulo diz aqui, versículo 3 e 4, que orava sempre. Lá em Efésios ele diz, eu peço que o Senhor ilumine os meus irmãos, porque eles não estão vendo o que é ser cristão. Por favor, Deus. E ele ora para que os seus irmãos sejam iluminados. A oração de hoje, eu poderia dizer que o tema da mensagem é a oração de um prisioneiro. E qual o pedido dele? Aprovação. Vejamos, versículos 9, 10 e 11, Paulo começa dizendo assim, eu oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e mais. A linguagem de hoje diz, eu peço a Deus que o amor de vocês cresça cada vez mais. Para dizer a verdade, esse foi o pedido central da oração, esse foi a fundamentação da oração de Paulo pelos filipenses. Ele ora dizendo assim, Deus, eu quero pedir pelos meus irmãos, e sabe qual é o meu principal pedido? Deus, eu gostaria que os meus irmãos que moram lá, que são da igreja de Filipos, eu peço que o Senhor ajude eles, que eles amem, mas que eles amem muito mais do que eles estão amando hoje, que eles amem Deus, que o amor deles seja profundo, que o amor deles, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 12, seja sincero, seja verdadeiro, que o amor deles, como diz o apóstolo João, seja prático, seja vívido, seja não fingido, que o amor deles não seja só de palavras, como disse João, mas seja um amor que realmente toca, de verdade. O amor deles, Deus, eu estou orando para que os irmãos da minha igreja tenham um amor que seja visível, que qualquer um lá fora, que qualquer um na sua vizinhança, que qualquer um que mora com você, que qualquer pessoa que trabalhe com você vai dizer assim, puxa vida, como aquele rapaz, como aquela moça, como aquele homem, como aquela mulher, como ele ama a Deus. Não dá para explicar este amor deste homem, dessa mulher, deste adolescente. Paulo está orando para que os irmãos da sua igreja, a igreja de Filipe, que o seu amor cresça mais e mais. É interessante que o amor é algo muito difícil de ser medido. Como é que se mede amor? Por dias? Por horas, por obras, por intensidade, por favores? Como é que se mede amor? Por anos que eu conheço, por favores que eu fiz, por doações que eu fiz? Como é que se mede amor? Tem muito pai e mãe que diz assim para o filho, você sabe que eu te amo, eu te comprei um presente novo, você sabe o quanto que eu trabalho para te dar as coisas que você quer. Como é que se mede amor? Pelo valor das coisas que você dá? É assim que se mede o amor? Quando então não pode comprar, não ama? Como é que se mede o amor? Paulo está dizendo que o amor precisa ser medido. Se não tem uma medida de quantidade, de qualidade, tem pelo menos de repetitividade. Que eles amem o Senhor mais e mais, ou cada vez mais, que hoje o amor deles seja maior do que o amor de ontem,
que hoje o compromisso de amor desses meus irmãos seja mais intenso do que foi quando eles se converteram. Como o apóstolo João teve que dizer aos irmãos de Éfeso: olha, vocês esqueceram o seu primeiro amor. Engraçado, João está dizendo que os irmãos de Éfeso, quando se converteram, amaram muito mais a Deus do que estavam amando anos depois da sua conversão. Totalmente diferente da oração que Paulo está dizendo. Eu gostaria que o amor dele, o amor desses irmãos, crescesse cada dia mais. Que o ano que vem, o amor deles, o amor desses irmãos aqui, o amor desses crentes, possa ser visível ao pastor da igreja, ao líder de célula, ao líder do departamento, dizendo assim: olha, o ano passado aquele irmão, é verdade, ele já amava a Deus, mas eu não sei o que aconteceu com ele. Ele está amando profundamente, porque a vida dele está refletindo muito mais amor. É o que Paulo está orando, que o amor deles cresça mais e mais, que cada dia seja mais. Eu não sei se dá para medir em litros, em quilos, em toneladas, em favores, em quantidade, mas o que Paulo está dizendo é que amanhã o seu amor seja maior do que hoje. Que o seu amor hoje por Deus seja mais intenso, profundo e comprometido do que era quando você se converteu. Porque Deus deseja, e Paulo está dizendo: Deus, eu preciso, eu amo aqueles irmãos, eu quero que eles sejam alegres e festivos. É por isso que Paulo repete sobre a alegria nos 4 capítulos dessa carta. Mas Deus, eu estou pedindo que o amor deles aumente. Eu estou pedindo que eles sejam amorosos, profundamente amorosos. Deus, eu estou pedindo que o amor deles seja provado, seja testado, seja aprovado. O amor pode não ser matemático, mas ele é dinâmico, ele cresce. O amor num casamento, por exemplo, precisa ser relacional. Por que eu posso dizer, eu, Eliezer, posso dizer com toda a convicção do meu coração que amo muito mais a minha esposa hoje do que amava quando casei? Eu a amo muito mais do que já amei quando casei com ela. Porque hoje convivi, foram tantos anos, foram tantas experiências, foram tantas decepções. Eu para com ela, ela para comigo. Foram tantos problemas, tantas tristezas, foram tantos motivos de, por favor, me perdoe. Foram tantos motivos de alegria, de êxtase, foram tantos presentes. Esses dias eu disse para ela que ela não me ama tanto quando ela amava, né? Porque às vezes viu a foto, os presentinhos que ela mandava era com 100 recadinhos de amor. Agora eu acho que só tem uns 2 ou 3. Mas eu sei que o amor cresceu, porque eu sei que o comprometimento é maior. Nos conhecemos muito melhor, sabemos muito melhor, queremos. É incrível, quando vamos fazer compra, quando eu vou fazer compra eu penso nela, quando ela vai fazer compra ela pensa em mim, no filho. Não é mais egoísta, não é mais, o relacionamento não é mais centrado em mim. Eu vivo, até porque eu tenho que viver. Todo dia eu fico pensando como é que eu faço melhor para aquela mulher, porque vai que amanhã ela desiste de viver comigo. O amor é relacional, é dinâmico, a gente aprende a amar, e a intensidade aumenta. Eu não sei como medir isso, mas se alguém aqui tem a mesma experiência que eu, sabe disso. Paulo ora, e a oração de Paulo começa: eu oro para que o amor de vocês, na versão que estou lendo aqui, diz,
transborde cada vez mais. Esse transbordar, eu acho que ele estava dizendo, quer dizer, olha, extravase o copo, extravase os limites, ultrapasse a razão, a lógica, porque amor e lógica não se combinam. Amor é sempre extravagante. Paulo está dizendo, Deus, eu estou pedindo, por favor, eu estou pedindo, por favor, Deus, faz o amor desses irmãos aumentarem. Querido, olha aqui para mim. Nas suas orações você tem pedido que o amor do líder da sua célula aumente cada dia mais. Na sua oração pelos irmãos, você tem pedido só bênção, só cura? Você tem pedido para o irmão ser restaurado, para o irmão conseguir um trabalho? Ótimo, mas você já lembrou de pedir, Deus, aumenta o amor daquele irmão, que ele te ame mais, 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 que ele seja apaixonado pelo Senhor cada vez mais, e que assim que ele vá amando o Senhor mais ainda, ele me ame também, ele ame os irmãos da igreja também, ele ame mais a sua esposa, os seus filhos, ele ame mais, porque eu queria que aquele irmão da minha igreja fosse conhecido pelo tanto que ele ama. Queridos, eu sei que muitos de vocês aqui oram por mim, então eu quero pedir para você, por favor, quando você orar pelo seu pastor, faça como Paulo, diga claramente, Deus, o meu pastor precisa amar mais, Deus, ajuda o meu pastor a me amar mais, Deus, derrama amor no coração do meu pastor, por favor. Você ora por isso, querido. Paulo ora e diz assim, Deus, eu peço em primeiro e substancialmente que o amor deles transbordem. E aí no mesmo versículo tem duas consequências de você amar mais. Eu acredito que sejam consequências, porque Paulo diz assim, que vocês transbordem cada vez mais o seu amor e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Todas as orações que nós vamos fazer aqui de Paulo, ou estudamos em Efésios capítulo 1, vamos estudar em Colossenses, Efésios 3, e nessa, Paulo sempre ora para que os irmãos aumentem o seu conhecimento. Aqui Paulo diz assim, Deus, eu estou pedindo para que eles amem muito, muito mais do que já amam. E quando eles amarem mais, Deus faz também que eles cresçam em conhecimento e percepção. Ou nessa versão aqui diz discernimento. Paulo usa duas palavras para quase a mesma coisa. O conhecimento é gnosis, do conhecer, do entendimento, de inteligência, de saber explicar alguma coisa. Mas o gnosis, que Paulo sempre escreve aqui no grego, tem o epinosis. Ele diz assim, desse conhecimento que a gente não pode conhecer sozinho, só o teu Espírito pode dar. Deus faz com que esses crentes amem, e junto com o amor deles, eles conheçam uns aos outros, mas conheçam aquilo que teu Espírito quer fazer com que eles venham a conhecer. E a segunda palavra que Paulo usa, é essa palavra de percepção aqui, é a palavra aitesis. Essa percepção é mais ou menos aquele negócio da mulher, de intuição. Você já ouviu falar que a mulher tem o sétimo sentido, né? Da percepção. Paulo está dizendo assim, Deus, eu quero que eles conheçam, eles amem, e já porque eles amam, que eles conheçam mais a palavra, que eles conheçam mais a igreja, que eles conheçam mais de teologia, que eles conheçam mais o Senhor, que eles aprendam mais o conhecimento que o teu Espírito pode dar, e junto com o conhecimento, eles também tenham discernimento, eles tenham percepção espiritual. O que é intuição?
Ou aquele negócio do sétimo sentido da mulher, né? É aquilo que o marido fala assim: olha, eu não sei se eu estou querendo comprar um negócio. E aí o marido vai e faz pesquisa, e vai, pergunta para o amigo, e vai, pergunta para o colega, e vai, e pergunta para o entendido, e vai, e faz uma pesquisa enorme. Aí ele chega na conclusão que ele tem que fazer a compra A, não a B. Aí ele chega em casa, vai conversar com a mulher: eu estou em dúvida entre A e a B. A mulher fala: não, tem que comprar a A. Como que você sabe? Não sei, eu sei que é a A. Não compra a B, porque senão ela vai dizer depois: não te falei? É sempre assim. Paulo está dizendo que tem coisa que a gente não consegue explicar. A gente vai estudar isso na última oração de Efésios 3. A gente não consegue explicar, pois é, mas o Espírito de Deus dá uma percepção, um conhecimento espiritual, um discernimento espiritual, aquele negócio de você dizer assim: ó, eu não sei porquê, mas aquele irmão está precisando. Irmão, eu não sei porquê, mas hoje eu estou orando por você, porque tem um negócio aqui dizendo: ora por ele. Eu não sei porquê, mas eu sei que você está precisando. Olha, eu não sei porquê, irmão, mas tem alguma coisa aqui, tem um discernimento, tem uma intuição. Paulo está dizendo isso aqui. Deus, eu peço que eles amem muito. E já que eles vão amar, junto com esse amor, que o conhecimento deles cresçam, que a percepção, que a intuição, ou que o discernimento espiritual, que eles saibam discernir o certo do errado, que eles saibam discernir aquele irmão que fala na célula, e você sabe que ele não está falando muito bem as coisas. Ó Deus, eu não sei explicar teologicamente, mas eu sei que esse irmão, ele não está falando certo. Olha, esse irmão está vindo com uma conversa aqui, irmão, eu não sei, irmão, mas com o amor de Deus no meu coração, eu sei que está errado, não está certo. É a oração de Paulo. Você já pediu a Deus, para o seu pastor, para o seu líder, para o seu discípulo, para o seu discipulador, para o irmão em Cristo, como Paulo pediu aqui no versículo 9, Deus, eu queria que esses irmãos, que os meus irmãos da minha célula, que eles tivessem mais discernimento espiritual, porque eu estou vendo que eles estão curtindo umas coisas tão doidas na internet, eles estão fazendo umas citações aí que eles não sabem de onde vem, uns negócios que é meio espírita, meio macumba, meio doideira, mas é bonito de falar, então eles curtem. Deus, com todo o amor que o Senhor dá no meu coração, eu estou pedindo que o Senhor dê mais discernimento aos meus irmãos, que eles conheçam melhor. Amém? Foi a oração de Paulo, mas ele continua. E principalmente no versículo 10, ele diz assim: quero que compreendam o que é verdadeiramente importante. A linguagem de hoje diz assim: a fim de que saibam escolher o melhor. A Almeida atualizada diz: para que vocês aprovem as coisas excelentes. Eu gostei dessa versão aqui. Paulo ora dizendo assim: Deus, eu quero que eles tenham amor, que eles conheçam mais, e quando eles conhecerem melhor, presta atenção, eles vão aprovar as coisas excelentes. O que é aprovar? Vem da palavra grego dokimon, é passar pelo teste, passar pelo crivo, é avaliar. Deus, eu estou pedindo que os meus irmãos avaliem o que é mais importante para a vida deles, porque tem irmãos, ó Deus, que caminham comigo, que conversam na célula, que faz tempo que são batizados, que vão à igreja, mas que estão gastando a vida em coisas que não têm importância nessa vida, que estão gastando tempo, que estão gastando atenção, que estão brigando nas redes sociais por coisas que passam, que gastam o seu dinheiro, que investem a sua inteligência para ganhar postos, para ganhar votos, para ganhar
como que chama? Likes, para que ganhem seguidores nas suas redes sociais. E tem gente que gasta tempo, inteligência, atenção. Deus, eu estou pedindo que o Senhor dê discernimento espiritual para os meus irmãos, para que eles aprovem, para que eles passem pelo crivo, passem na peneira deles as coisas excelentes. Será que eles não estão jogando fora a vida deles, Pai? Será que eles não estão investindo tempo demais, coisa demais, atenção demais? É isso. Deus, eles têm cristãos da minha igreja que qualquer coisa que você for conversar sobre a novela, ele sabe. Sobre a vida dos artistas, ele sabe. Qualquer coisa que você perguntar do Campeonato Brasileiro de 1900 e bolinha, ele sabe. Do time de futebol A ou do time de futebol B, ele sabe o nome de todos os jogadores. Mas se você perguntar alguma coisa do reino de Deus, ele vai dizer: eu não sei, eu não estudei sobre isso. Pois é, Deus. Eles estão jogando para dentro de si, eles estão gastando a vida, eles estão jogando para dentro das suas vidas, engolindo, comendo as coisas do mundo. E não quer dizer que são pecados, mas quer dizer que podem se tornar pecados. Porque tem cristãos, Pai, eu estou orando pelos irmãos de Filipenses, de Filipos, porque eles estão comendo porcaria, enquanto podiam estar comendo os manjares da tua mesa, Senhor. Porque eles estão emocionalmente se embebedando de livros de autoestima, estão seguindo aí, sabe, youtubers famosos, mas eles não seguem os conselhos da tua palavra, porque eles não é tão famoso, não é tão legal. Deus, eu estou orando para que os irmãos da minha igreja, por favor, Deus, eu quero que compreendam o que é verdadeiramente importante. Eu quero, como diz essa versão, que eles aprovem as coisas excelentes. O que é aprovem? É o comerciante. Você vai lá e você vai passar a tua compra, aí você dá uma nota de R$100. Aí ele tira um negocinho lá e ele passa na nota para saber se a nota é falsa ou verdadeira. Porque se o negocinho lá que ele está passando na nota, sei lá o que, eu não sei como que funciona, mas se disser não é, aquele dinheiro lá que diz que é R$100, não vale nada. Não vale R$100. Paulo está dizendo: Deus, eu quero que o Senhor dê amor. Eu estou pedindo que o Senhor enche esses irmãos meus de amor pelo Senhor, para que eles tenham conhecimento, para que eles tenham discernimento, para que quando oferecerem conteúdo para eles, para quando alguém escrever uma postagem no Facebook deles, para quando eles ligarem a televisão no canal e for oferecido, eles passem à prova, eles vejam se aquilo lá tem valor. Lembra? Valor espiritual ou não. Se aquilo lá vai ser bom realmente para a vida dele, ou vai ser passageiro, fútil. Vai pegar uma nota de 100 que não vale 10 centavos. Pelo contrário, vai dar cadeia para eles. É gente investindo a vida, a atenção, a inteligência para fazer tanta coisa lá fora. Mas tem inteligência e não usa aqui. Quanto tempo que eu estou falando para o pastor Luiz, está pedindo para alguém vir ajudar aqui, né? Ninguém se oferece. Quanto tempo que o Fábio está aqui transmitindo sozinho, ninguém se oferece para ajudar. Quanto tempo que a gente está precisando de irmãos que têm conhecimento em tecnologia, em conhecimento em computador, que gostem de fazer arte boa, né? Eu quero dedicar os meus dons, os meus talentos. Não, mas gasta para qualquer coisa. Paulo está dizendo: Deus, por favor, eu estou orando para que os irmãos consigam fazer diferença e para que escolham
o melhor e não o que é medíocre, o santo e não o que é impuro, o caminho da vida e não o caminho da morte. Deus, eu estou pedindo que o Senhor os faça bons examinadores, para que quando chegar uma joia na mão deles, eles não paguem o valor de uma joia, mas é só um vidro bonito. E eles investiram a vida todinha, a atenção todinha, naquilo que não tem valor. Essa é a oração de Paulo. Deus, por favor, faz os meus irmãos avaliarem melhor como é que estão investindo a sua vida. Como é que gastam as horas do seu dia. No que o seu olhar tem ficado atento. No que eles têm prestado atenção. O que tem entrado e roubado o amor do coração deles. Eles não amam a tua palavra porque amam demais as séries que eles assistem. Eles não se importam com os irmãos porque eles estão ocupados demais, porque gostam demais do seu artista, gostam demais do seu jogador, gostam demais, sei lá do que. Deus, eu estou pedindo que o Senhor os ajude a discernir o que é falso e verdadeiro. Essa é a oração de Paulo, está aqui. Para que eles aprovem as coisas excelentes. Foi a oração que Paulo fez lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procurem apresentar aprovados diante de Deus, que vocês sejam aprovados e que manejem bem a palavra da verdade. Quando Paulo estava diante do governador e foi questionado porque estava sendo preso, ele disse: olha, eu tenho assim, a minha vida tem valor real, é assim. É por isso que Paulo está intercedendo por eles. Aqui no capítulo 2, versículo 22 mesmo, Paulo diz assim: olha, vocês sabem como Timóteo provou o seu valor, como um filho junto ao pai. Vocês sabem como Timóteo foi aprovado. Irmão, e você? Se a tua vida passasse pela peneira hoje, pela peneira de Deus hoje, como é que seria? Nesse mesmo versículo ainda, Paulo diz assim: assim vocês vão estar livres de impureza e qualquer culpa, vão ser sinceros e inculpáveis. Deus, se o Senhor der discernimentos, e se eles forem aprovados, se eles examinarem bem, eles não vão comprar coisas impuras, coisas estragadas. Paulo usa a palavra sincero. Eu aprendi muito tempo atrás sobre por que é usada essa palavra sincera. Antigamente, nos tempos bíblicos, um dos comércios mais comuns era o comércio de vasos, né? Vasos não só ornamentais, Paulo vai dizer lá em Timóteo, vasos que a gente usa para ornamento, vasos que a gente usa para vasilhas, né? Que eram usadas na cozinha, que eram usadas no serviço. Havia muitas vasilhas e eram feitas na sua grande maioria de cerâmica ou de barro, alguma coisa assim. E aí, quando o oleiro estava fazendo o vaso, de repente ele bateu e quebrou, rachou. Para ele não jogar fora o vaso e perder tudo que tinha, perderia dinheiro, tempo e dinheiro, o que eles faziam? Eles pegavam cera e passavam onde tinha rachadura no vaso. Então, por exemplo, rachou aqui, aí ele ia lá, passava a cera aqui, e depois em cima da cera eles pintavam o vaso, como esse aqui está pintado. Quando você fosse comprar o vaso, você não conseguia saber se esse vaso está íntegro, ou seja, inteiro, ou tem uma rachadura nele, está quebrado. E qualquer batidinha que você dá, ele vai quebrar mais ainda. Mas havia um modo muito fácil de descobrir. Era só pegar o vaso e colocar ele contra o sol. E a luz ia passar pela cera, porque é uma coisa opaca.
por isso que diz, ele foi provado pela luz, ele foi provado pelo sol. Ele é um vaso sem cera, é inteiro, não é maquiado, não é falsificado. Daí vem a palavra sincero, não tem cera, não tem mentira, não tem engano. Deus, eu estou pedindo que eles tenham discernimento, que eles aprovem as coisas verdadeiras e que têm valor para a vida deles, para que eles sejam sem cera, para que eles não tenham culpa de estar enganando os outros. É o que Paulo está orando aqui. Eu quero que os meus irmãos não sejam falsos. Eu estou pedindo para eles serem verdadeiros, que eles aprovem coisas maravilhosas, ou diz a versão, coisas excelentes, que eles não se contentem com coisas mais ou menos, que eles não se alimentem com as porcarias que o mundo dá, mas que eles comecem a amar as coisas excelentes. Para quê? O último versículo diz, ou melhor ainda, versículo 10, quando descobrirem o que realmente é importante, que sejam sinceros e sem culpa, que o façam até o dia em que Cristo voltar. Paulo faz uma lembrança. Deus, os meus irmãos não lembram que Jesus Cristo vai voltar. Nós cantamos aqui hoje, glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Mas a última estrofe ele diz, e por fim entronizado, ele há de vir. E todos nós estaremos diante do trono, diante do juiz, é o que a Bíblia diz. Nós vamos nos apresentar diante de Cristo, diante do tribunal de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo fala, todos nós vamos estar diante de Cristo, e Ele vai passar a nossa vida limpo, e Ele sabe o que é sincero, sem culpa. Ele sabe se você jogou para dentro da sua vida coisa que tem valor, ou coisa que é fútil, coisa que é inútil, coisa que é porcaria. Ele sabe do material da tua comida. É diferente, não é? Quando você vai preparar um jantar maravilhoso e você compra comida de segunda categoria, arroz de terceira, você compra o vinagre estragado, você compra o azeite que é misturado, você compra o vinho que não é vinho. Quem come sabe o sabor. Paulo está dizendo, um dia Cristo vai experimentar o nosso sabor, um dia nós estaremos diante de Cristo. E aí, vamos estar diante do tribunal? Será que a gente vai poder dizer como Paulo, lá em Atos 24:16, a minha vida sempre foi reta, sincera, sem culpa? Finalmente, por último, Paulo diz assim no versículo 11, que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça. Nós somos acostumados a falar em frutos, mas a Bíblia usa a palavra fruto, como fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22. Mas aqui Paulo está dizendo assim, olha, que vocês tenham amor, que vocês conheçam, que vocês aprovem coisas excelentes para a sua vida, busquem o que é bom realmente para a sua vida espiritual, que vocês sejam sinceros e inculpáveis, porque vão estar diante de Deus. E sabe de uma coisa? Um dia, presta atenção, vai ter fruto de justiça na sua vida. Quando você estiver diante de Jesus, a pergunta é, você é justo ou não? Porque só quem foi justificado, Romanos capítulo 5, versículo 1, só quem é justo vai entrar na vida eterna. Só quem é justo vai viver a eternidade com Deus. Paulo está dizendo isso aqui, então vocês, Deus, eu estou orando para que eles sejam cheios do fruto da justiça. O que é isso?
que a obra de Jesus realmente seja vista na vida desses irmãos, que os pecados sejam perdoados, que a vida seja santificada e que eles andem de maneira digna, porque foram justificados. Agora preste atenção, ele diz assim, que vem por meio de Jesus Cristo. O fruto do Espírito é do Espírito, não sou eu que faço. O fruto de justiça é Jesus que dá. Eu não me torno justo. Por mais que eu me esforce, por mais que eu queira ser bom, por mais que eu queira não errar, eu erro. Eu não consigo ser justo. O que Paulo está dizendo é, Deus, se eles amarem de verdade, tiverem discernimento, e com o discernimento eles aprovarem as coisas que vêm da tua palavra, do teu desejo, eles vão experimentar Cristo. E o Senhor vai derramar justiça na vida deles e vai dar fruto. O Senhor vai fazer com que a vida deles mostre que o que sai deles é fruto da tua justiça. É consequência do teu agir na vida deles. É consequência da fé que eles têm no Senhor, não neles mesmos. Que oração! Eu gostaria de saber orar assim. Eu gostaria de pedir, como Jesus pediu. Mateus 6,33, Jesus diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É a justiça de Deus. É aquilo que Ele faz em mim, para que o fruto da minha vida mostre que eu amo de verdade. Aí vai no começo da oração. E assim eu vou ser aprovado. A oração de Paulo pelos filipenses, ele pede, Deus, dá mais amor. Com esse amor que eles conheçam de verdade. Com esse conhecimento que eles façam escolhas boas, aprovem só o que é bom para a vida deles. Com essas escolhas boas, eles vão ser sinceros, impuros, puros. E assim eles vão passar pelo seu tribunal inculpáveis. E a vida dele vai demonstrar a sua justiça. Deus, é isso que eu quero para os meus irmãos. Engraçado que a gente só ora por bênçãos, né? Deus, dá saúde para aquele irmão. Deus, dá trabalho para o outro. Deus, abençoa aquele lá. E a gente só está preocupado com as coisas que nós vemos. Paulo ora por aquelas coisas que nós não vemos e são muito mais profundas. Paulo ora para que seus irmãos amem, conheçam mais as coisas de Deus, desejem mais as coisas de Deus, sejam aprovados e frutifiquem. Você já orou assim? Eu queria pedir para você orar agora. Se você puder, deixa a Bíblia aí do teu lado, fique em pé, eu queria orar com você agora. Quando você for orar, abre nessa oração, na oração que nós estudamos a semana passada. Veja se você está orando como o apóstolo está orando. Não só preocupado com as coisas que são boas, não são erradas, que são verdadeiras, que são necessárias até, mas não são, como o apóstolo Paulo disse aqui, as coisas excelentes. Você está pedindo a Deus que os irmãos da sua célula, que os irmãos da sua igreja busquem coisas excelentes, para que eles não se cansem, para que eles não desistam. Porque se nós assim buscarmos, nós vamos cada vez mais, não só encher a igreja, mas encher os crentes de verdade. Você pode fazer isso.
o melhor que você pode fazer agora. Orar por coisas excelentes. Queria orar por você. E por você também que está lá do outro lado da telinha. Talvez conheça Jesus, talvez não. Talvez ande com Jesus, talvez não. Talvez você que está aqui já veio na igreja há muito tempo. Você que está lá do outro lado da telinha, né? Goste de ouvir os nossos cultos. Mas não é isso que Paulo orou. Paulo orou para você realmente experimentar, aprovar e viver. Vamos orar agora? Pai, Deus eterno, o Senhor que sonda os nossos corações, que examina a nossa vida, o Senhor que prova e sabe o que é verdadeiro e o que é falso em nós. O Senhor sabe naquilo que temos investido a vida, em coisas passageiras ou uma vida que é eterna e tem duração eterna. Pai, o Senhor sabe da intensidade e eu não sei como medir, mas o Senhor sabe se o meu amor tem aumentado mais e mais. Como o apóstolo Paulo, Deus, eu quero pedir isso por essa igreja. Por favor, Deus. Por favor, Espírito Santo de Deus. Eu quero rogar agora que o Senhor nos faça ser mais cheios do seu amor. Que nós possamos desejar te amar mais e mais. Que nosso amor cresça e não diminua. Que nós tenhamos um intenso desejo de amar mais, buscar mais, desejar mais o Senhor. Pai, não há nada de mais valor do que isso em nossa vida. Por isso também o apóstolo Paulo diz que junto com esse amor, eu desejo agora, Senhor, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos faça descobrir, discernir, que o Senhor nos dê conhecimento das coisas que são verdadeiras, que eu aprove, que eu escolha coisas boas para a minha vida, duradouras, que venham da sua palavra, que venham da sua verdade, que venham dos seus propósitos para mim, que eu escolha amar mais os meus irmãos, que eu valorize mais estar com os meus irmãos do que conhecer o jogador de futebol, o artista predileto, o youtuber que eu gosto tanto. Pai, eu preciso de aprovar, de escolher as coisas excelentes, não as passageiras, fugazes. Pai, por favor, enche o teu povo da tua verdade, a ponto de eu ser sincero, puro e não ter medo de me apresentar diante do teu tribunal. Porque como cantamos aqui hoje, mas muitos crentes esquecem, por favor, Deus, faça os crentes dessa igreja, esses irmãos que me ouvem agora, se lembrar, todo dia se lembrar, que Jesus Cristo está voltando. Que Jesus Cristo voltará. Que esta vida que temos aqui não vai durar para sempre. Mas seremos examinados e provados para que o fruto da justiça de Cristo Jesus seja visto na nossa vida. Pai, dá essa preocupação para os irmãos dessa igreja. Que eles busquem intensamente o fruto da tua justiça, as obras de Cristo. Obrigado, Pai. E como diz a última frase dessa oração, que seja tudo para honra e louvor, para glória do nosso Deus. Que a minha vida, essa semana, de alguma forma, Deus, possa fazer alguém mais glorificar o Senhor. Que alguém olhe para mim e olhe para a vida desses irmãos
e glorifiquem, louvem ao Senhor pelo estilo de vida que estamos vivendo. Deus, essa oração que eu gostaria de fazer, eu não sei fazer como o apóstolo Paulo faz, mas é isso que eu desejo para esses irmãos. No demais, Pai, guarda-nos essa semana, guarda-nos desse vírus, dessa enfermidade, dos males, dos perigos, da enfermidade, da morte até. Guarda-nos do engano, do pecado. E ajuda-nos a procurar as coisas excelentes, os irmãos, a vida em amor por Ti e amor pela igreja. Que tanto se lembrem e voltem a Te buscar com alegria. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus amados. Amém, queridos. Que bom revê-los. Que bom para os nossos irmãos que estão lá do outro lado também. E espero que você seja abençoado. E se você tem um motivo de oração ou um testemunho, coloca aí no comentário para a gente dar glória a Deus depois. Você também. Use a sua vida para testemunhar do Senhor Jesus essa semana. Dá um glória a Deus para Jesus com a sua boca, mas com a sua vida também. Em nome de Jesus. Que você tenha uma ótima semana. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E que a sua vida seja linda e maravilhosa. Porque Deus é. Vai na paz, em nome de Jesus. Obrigado. Deus te abençoe e boa semana.